Fala, minha gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal do Pintura Relâmpago. Meu nome é Davi Calil e agora eu vou dar continuidade a um papo que a gente já veio levando aí nos últimos vídeos, né? Eu estava avançando novamente nas questões do uso da cor, com o uso do desenho, com o uso da pintura, que é sempre mais ou menos o que eu tenho mesclado no meu trabalho, né? Vocês veem que tem vários vídeos dedicados a desenho, tem vários vídeos dedicados à técnica da pintura e tem alguns vídeos que eu dedico extremamente a falar do uso da cor, né? E a junção desses três aspectos é o que me dá o maior prazer na hora que eu vou pintar, né? Que é pensar no desenho, na técnica e no uso da cor, da paleta de cor. Bom, eu pus aqui de volta só para me orientar, porque agora eu vou falar de uma das coisas que eu mais gosto de usar, assim, um dos temas, referências, talvez, quando eu quero estudar, quando eu quero me preparar para fazer um retrato, por exemplo, ou alguma coisa, esses rostos facetados, sabe, vocês encontram diversos, não precisa ser exatamente esse, e nesses ângulos, mas eu tenho diversos desses que eu pego na internet, né, pode ser desde um modelado digitalmente, como uma escultura também, mas o legal é que os planos estejam bem nítidos, que as faces estejam bem marcadas, tá vendo? Com quinas. Essas quinas que a gente vai procurar. Porque você não precisa fazer uma cópia disso aqui, mas é só compreender as principais mudanças de direção do plano do rosto e como trabalhar a luz nisso. Isso aí depois para você fazer uma pintura... isso na verdade é o que me deixou mais confortável e mais à vontade com o fato de pintar retrato, foi quando eu deixei de pensar em olho, nariz e boca e comecei a entender que antes de ser olho, nariz e boca eram planos. Esses planos têm que estar bem marcados e a luz vai depender da marcação desses planos. Então essas quinas, que quando você faz um retrato mais finalizado são invisíveis, elas são pontos-chave de mudança da direção do plano. Toda vez que o plano, né, muda de direção, tipo o nariz, sempre você vai ter a ponte do nariz, que é esse plano, né, mais reto, independente da etnia da pessoa, de alguma forma vai estar lá. Sempre você vai ter os planos laterais, sempre vai ter a base do nariz. E na base do nariz tem a narina, sabe? A boca também é um plano inclinado para dentro, um plano inclinado para fora. Então por aí vai, tá? Eu vou falar disso em desenho, falei do cubo, dos gominhos, quando eu estava falando lá nos vídeos anteriores. Então agora eu vou usar, não vou ficar repetindo muito, mas vou usar alguma dessas paletas de cor aqui, estou pensando agora, talvez podia fazer algo com as análogas aqui, ou então com meio monocromático do magenta, que é para mesclar agora um pouco do que a gente viu de uso de cor aqui, ali, né? E vou tentar fazer também, que a ideia, sempre é a ideia, né? Fazer rápido, assim, tentar fazer com pouco compromisso. Lembrando que, não é pouco compromisso, desculpa, bastante compromisso, sempre amor no coração na hora que for pintar, mas o compromisso com a finalização não vai ser muito, a dar aquele grau lambido de finalização, certo? Vamos tentar acostumar também a fazer umas pinturas com mais cara de sketch. Mas lembrando que, independente da paleta aqui, ó, a gente quase sempre, a não ser no contraste de cores análogas, que são essas duas, mas quase sempre a gente está entrando em um dos jogos de cores complementares, de cores análogas, que são essas passagens. Então treinar as passagens de cor assim também, de uma cor para outra, com branco com preto, é tão importante quanto treinar nessas tarjinhas, tá? Mas agora então eu vou pegar e vou fazer o quê? Vou transpor isso para um rosto. Um desses jogos de cor aqui para um rosto. E daí é como se eu estivesse repetindo esse processo, só que agora numa área mais conturbada, onde o contexto da pintura acaba formando uma figura. Vou então primeiro fazer o desenho aqui. Deixa eu armar minha referência de um jeito que fique legal para eu ver. Beleza. Acho que vou fazer um rostinho de 3/4 de perfil. E vou começar com um magenta, né? Porque eu sempre comecei esse avermelhado aqui. Eu comecei as outras pinturas com ele. E depois fui acrescentando. Então, deixe-me escolher um pincel. Vou escolher esse aqui. Eu só vou usar pincéis chatos de seda sintética. Os pincéis que eu estou usando hoje são da marca Universe Bright, da Winsor Newton.
a linha, né? É um Da Vinci, não consigo ler mais a marca, que já pagou, Germany, é alemão, mas não sei qual é a marca mais, e Rafael. Vou até desenhar, acho, com esse Rafaelzinho aqui. Então eu vou começar, reparem aí, com água. Eu pus um pouco de tinta onde eu já tinha tinta. A minha ideia não é começar com uma cor limpa por enquanto, então eu posso ter só um tom meio encardido aqui. O que importa é ser da família do vermelho, nesse momento. E vamos desenhar então, usar esse blocado aí que eu falei do desenho. Geralmente, eu começo buscando movimento, né? Então eu quero que haja o movimento da pincelada é muito importante, né? Fazer com a linha muito tremidinha assim, eu prefiro soltar a mão, até porque é nessa etapa que eu tenho mais liberdade, né? Então, depois que eu encontrei mais ou menos a forma onde vai acontecer a pintura, tá vendo? Fui cortando aqui, cheguei num gomo aqui, eu já garanto, pelo menos, que vai caber na página. Eu falo isso muito com os alunos, né? E é quase uma peça de xadrez também. A ideia é que se pareça uma escultura. A ideia não é pegar esse rosto facetado e pintar do jeito que fosse um rosto de uma pessoa, um retrato. Então é interessante que tenha solidez um pouco de uma escultura. Beleza. Agora, eu costumo fazer, ó, se vocês olharem, eu não consigo deixar referência o tempo todo aqui, que senão ia ficar em cima da paleta. Procurar as quinas gerais, as quinas principais. Ó. A primeira quina que eu tenho nessa forma é essa aqui, que é como se o rosto fosse um cubo. Então, ó, de uma certa forma. Já não fica como se fosse, ó, vou até puxar umas linhas aqui. Ó. Vocês conseguem ver como é uma massa bem sólida? Todo o rosto praticamente que vocês desenham existe, que se tiver em 3 cores de perfil, tem essa quina e a face está aqui e a orelha lateral está num outro plano, né? Então isso é invisível. Eu vou cobrir essa estrutura agora para pintar mais rápido, mas eu só quero que vocês saibam, isso é invisível. Isso tem que estar lá na cabeça de vocês quando vocês desenham, quando vocês pintam. Esses planos tem que estar lá, certo? Agora, o que eu vou fazer é... Vou tornar o processo um pouco menos... aquele processo didático. Porque lembra quando eu fiz essas passagens aqui, que foi uma coisa meio que eu usei bastante blending e tudo mais? Então agora, ó, eu vou tentar... Deixa eu ver. É uma abordagem diferente do que eu costumo fazer nos vídeos, tá? Mas eu vou tentar pintar isso aqui mais pela mancha. Então, vou pegar um outro pincel. Ó. Vou pegar o azul aqui. Certo? Então, isso não quer dizer que vai ser azul com violeta. Mas o que eu quero marcar para vocês verem primeiramente, ó. Tá vendo? Marquei de um jeito bem drástico,
vamos dizer assim, com 2 pincéis chatos, puxando para lá e para cá. Agora, o que eu quero fazer é trazer o azul para cima do magenta, trazer o magenta para cima do azul, criando um monte de violetas o que fala? Outros subtons, né? Essa paleta aqui essa paleta que vai surgir, tá vendo? Cian de um lado, magenta do outro, os violetas vão surgir no meio. Daí quando eu colocar branco, vai abrir para cá, quando eu colocar preto, vai abrir para cá. E eu vou desenhar, vou começar a fazer agora, tá? Ó, eu vou desenhar com o azul no magenta antes dele secar. Daí o que vai acontecer com isso? Vai criar essas misturas. Lembrando que no gouache eu posso trabalhar meio como se fosse várias áreas de sombra, chave mais baixa, que depois dá para vir com branco e trabalhar as áreas de luz. Beleza. Já não deu uma cara meio tridimensional? Já ficou 2 passagens aí, né? Agora a gente vai tentar trabalhar luz nesses 2. Agora ainda não, né? Agora vamos definir melhor o desenho. Vou pegar o magenta desse lado. O gostoso do gouache também é que por ele não ser, quer dizer, por ele não ser permanente, assim, ele, quando você vem com água, ele solta a tinta novamente. Então, se você continua pintando, ele não é tão definitivo, né? Ó. É só não se desesperar. A galera tem mania de se desesperar. Ainda mais pensando depois silhueta, né? Vou trabalhar o fundo. Ó, agora mesmo, eu já estou colocando outros planos e eu vou deixar a forma mais interessante. Outra coisa legal dessa forma, eu vou fazer mais depois, acho que eu vou investir mais em falar dessa figurinha facetada aqui, porque ela realmente pode ajudar vocês em diversos aspectos. Treina um pouco aqui nessa figura e depois vocês voltem para um retrato de uma pessoa e daí tentem recordar desses planos que vocês aprenderam que existem, sabe, essas mudanças mais drásticas que vocês aprenderam que existem nesse estudo. Reparem que agora que eu estou acertando a silhueta, eu estou sobrepondo ainda, né? E eu nem entrei com o branco de verdade. Quando eu entrar com o branco, eu vou poder abrir áreas de luz de novo aqui. Mas o legal é que a estrutura tridimensional e as cores, a saturação já vai estar bem marcada quando chegar nesse ponto, né? Então, o processo, o que me ajuda a pintar no processo?
por exemplo, né? Nessa ordem, nesse conhecer a tinta transparente, ir primeiro para as não colocar o branco no início, né? Deixar a tinta mais aguada, depois colocar o branco e trabalhar a densidade da tinta, me dá uma tranquilidade. Por mais que pareça caótico o processo, me dá uma certa tranquilidade. Saber que eu estou pintando dentro de um processo e que esse processo meio que protege um pouco aí, ó. Me protege, né? Quase me garante um resultado, assim. Ó, que eu falei da solidez, né? Da forma. Então vou buscar aqui, ó, esse cilindro, essa base meio. E aqui também podia ter, ó, uma linhazinha. Daí já que está desse lado, a gente pode jogar a sombra para cá também. E depois trabalhar o preto no fundo, né? Bem escuro no fundo. Mas está vendo como do início para agora a coisa já ganhou uma forma um pouco mais definida? E isso não quer dizer que a gente está... Eu vou aumentar o topo da cabeça aqui. O que eu gosto de dizer é que eu tá tocando na forma agora não quer dizer que antes estava errado e agora está certo. Tá? Vamos tentar não pensar nesse certo e errado aí. Porque às vezes fala, então primeiro você faz, depois você acerta. Beleza, eu até uso sem querer, às vezes, esse termo acertar. Porque é tornar mais perto da forma que eu gostaria, mas eu só não quero que vocês pensem que estava errado e depois a gente está corrigindo. Às vezes você pode parar num determinado ponto e falar, beleza, isso aqui para mim chegou onde eu queria. Né? Às vezes eu planejo ir para um ponto e paro antes. Porque eu vejo que no decorrer do processo eu atingi o objetivo. Bom, agora a forma já está bem mais definida. E vocês sentem, ó, a temperatura das duas cores, né? E agora eu vou vir com branco e branco nas duas pontas, daí vai subir para cá. Talvez até, dependendo de como for, eu alaranje a luz em cima do magenta e clarei com o cian, porque daí ia entrar o amarelo. Acho que eu vou evitar, vou a branco mesmo. Então deixa eu colocar o branco aqui na paleta. E deixa-me ver. Vou pegar um pincel menorzinho, mas ainda pincel chato, e dar uma desenhada aqui, ó. Fiz um roxo, né? Agora eu só vou marcar um pouco melhor, porque eu não senti que o desenho ficou tão definido quanto poderia. Acho que aqui, ó, a lateral, lembra que eu falei do plano lateral do nariz? Pode estar mais pra cá. Uma base aqui. Lábio superior. Daí a gente aprende ao lábio inferior. Aqui.
Tá vendo como agora já estruturou um pouco melhor? Aproveitando. Aí, repara, eu não vou usar preto no rosto. Eu vou usar o preto no fundo. De alguma maneira. Beleza? Ah, tem isso aqui, ó. Depois vocês vão ver. Ah, na comunidade lá eu compartilho a referência, tá? Eu já falei, né? Tem uma comunidade escrito ali do lado. Que é tipo um blog do YouTube, não sei. Mas lá dá pra eu postar umas coisas como se fosse um blog. É até meio saudosista. E daí eu ponho a referência pra vocês verem. Quem quiser depois até usar essa mesma referência para fazer um estudo, podem usar. Mas é que eu peguei na internet, né? Então dá para ir atrás aí, vocês conseguem. Reparem, quanto mais eu acerto as faces, mais convincente não acaba ficando um pouco a estrutura, de uma certa maneira? Eu diria. Então, e ó, só cores análogas, né? Lembrando, usando basicamente aí o magenta e o cian. O que vocês acham? O que vocês acham? Se desse para conversar com vocês, seria legal. Olha como já ficou uma sensação de luz aqui. Não ficou? Com esse cian, por causa do violeta. Quando eu tacar um escuro no fundo, então, vixe Maria. Mas vamos lá, vamos agora passar mais um magenta aqui, meio casca grossa. Aqui também. Aqui. Onde é que mais? Aqui teria magenta. Aqui. E, lógico, beleza. Agora, talvez convenha eu vir com um tom escuro que eu desejo, no fundo, que vai ser o uso do preto, porque daí eu posso trabalhar nas luzes. Qual que é a dificuldade de eu trabalhar a luz agora no personagem? Isso já serve para vocês refletirem aí no futuro. Se eu trabalhar a luz no personagem agora, vai ser difícil de eu acertar o quão brilhante é a luz. Por quê?
que seria bem difícil acertar isso agora. Porque tem branco no fundo. Então não é que, assim, o fundo você não faz na hora que você quiser. Dependendo da pintura, você tem uma hora... Eu podia já ter feito, talvez, o fundo. Mas, basicamente... eu tenho que fazer antes da luz. Eu podia até esperar como eu esperei até agora, mas trabalhar muito a luz no personagem sem saber o tom do fundo nessa pintura é meio burrada, eu diria. Tô tentando colocar um azul ali na lateral do nariz dele de novo, tá vendo? Mas ó, já deu bastante cara, né? Então eu vou de novo trocar de pincel. Vou pegar um pincel chato aqui que eu não tenho usado. Para pegar o preto e usar o preto meio puro. Agora, no fundo. O preto puro no fundo, ou em algum elemento, um óculos preto, um negócio assim, ele se destaca bastante. No fundo é legal porque ele vai destacar o personagem. E ele vai meio que sumir. Então, ó, vamos colocar. Então, ó, pretão mesmo, hein? Agora, ó, vou desenhar a figura com o preto. Para os meus alunos que recentemente aí fizeram aula comigo de desenho estilizado, alguma coisa, e me ouviram falar de silhueta, até não poder mais, e estrutura, esse estudo é exatamente estrutura e silhueta. Ó. Como absorveu todo o branco do papel. Então eu estou substituindo o branco por preto desse jeito meio drástico. O que vai acontecer? Ó, aqui tem uma sutileza na testa que vale a pena marcar com a silhueta. Agora, o que vai acontecer? O que tiver de azul e magenta aqui mais saturado vai acender como se fosse uma luz quase neon. Ele não ia ser visto como luz antes, porque o olho de vocês estava pegando o branco do fundo e vendo como luz. Tá vendo como o acabamento fica bem impecável? É a vantagem de definir a forma pelo fundo, né? Quando eu falo de espaço negativo, forma aberta, forma fechada, é um pouco isso. Forma fechada não seria exatamente isso, mas... trabalhar pelo espaço negativo... Vocês viram que eu deixo uma quina e depois eu chanfro a quina? E no chanfrar a quina a forma fica mais arredondada, mas ainda assim mantém a força do polígono que deu origem a ela. E, como eu disse, isso aqui é fazer musculação para sua pintura de retrato. Porque na hora que você acostuma e pega a manha de fazer essas figuras facetadas e volta para um retrato, seu retrato ganha solidez. Se você entendeu exatamente esses pequenos planos aqui, essas mudanças, essas quinas, a luz e sombra fica sólida, sabe? Não fica aquela luz... Já repensem aí comigo, enquanto eu vou falando e pintando aqui. Vocês já pintaram alguma vez e daí a luz não colaborou para a pintura?
a luz virava um brilhinho no canto, que parecia só uma mancha clara. E você vê como é diferente quando a luz aparece como luz? Não é só pôr um clarinho ali, é tudo que vai transformar, é todo o contexto da pintura que vai permitir que ela seja lida como luz e sombra. Você viu? Tem hora para ser loucão da pincelada solta e tem hora para ser preciso da mãozinha de máquina. Daí é a junção dos dois que deixa a pintura da hora, eu acho. Só loucão é de boa, na verdade. Se quisesse pintar só com a pincelada solta aqui, doidão. Mas daí não ia ganhar a forma direito que eu queria. Ó. Beleza, meia hora do vídeo. Vou acabar nos próximos minutos aí, espero. Mas assim, olha o avanço que deu de colocar o preto no fundo. Olha como eu disse, já se acendeu duas luzes. Agora eu vou pôr... Eu já pus o branco. Agora eu vou voltar para os meus pincéis, que eu já estava trabalhando com cores diferentes, ó. E começar a colocar luz. Vou começar com luz no magenta. Cadê o meu magenta? Tem que pôr mais. Então vou fazer duas luzes. Uma luz mais quente e uma luz mais fria. Se bem que vai ser meio frio também, porque magenta com branco é mais frio. Mas de qualquer maneira, tem aí uma mudança de temperatura, pode-se dizer assim, né? Na luz. Então, eu vou começar com pouco branco. Praticamente magenta puro aqui, com... Dá pra ver, ó? O pincel é opaco, né? Agora eu começo meu opaco. É denso, porque tem pouca água, e é opaco porque tem branco. Agora eu vou chanfrar o topo do nariz dele, porque o topo do nariz é uma luz bem importante no desenho. E já vai me auxiliar. Aqui. Tá vendo? Não é luz ainda, mas já é um plano que se impôs, né, no meio da sombra. Agora a gente vai esculpir o resto da forma dessa maneira. Começar com esse magenta com um pouquinho de branco aqui. Vamos achar essa área de luz aqui da lateral também. Aqui. E aqui. Aqui eu vou fazer um pouquinho de frottia, ó. Aí, mais um pouquinho aqui. Beleza, dá pra ver como já foi acrescentando melhor os planos? Aqui tem um plano que parece bonitão.
tem outro aqui. Por exemplo, né, quando vocês forem fazer a testa de alguém, reparem se vocês não se vocês não vão perceber, talvez melhor, a curvatura da testa dessa pessoa. Se não tem um plano escondido ali que está escapando da percepção de vocês. Porque como é que é representada aqui a curvatura da testa? Como uns planos, né? Então tem umas linhas retas. Por isso que eu falei que ajuda. Olho. Colocamos em tudo. Tem que lembrar disso também, né? A luz, ela tem que ter uma coerência e tem que aparecer meio que em tudo. Quer dizer, não em tudo, mas assim, tem que bater, tem que fazer um sentido, tem uma física, né? O comportamento da luz. Então, se ela está vindo nesse eixo, é legal que você trabalhe bem esse eixo. Aqui. Daí, já que a gente vai pro branco com magenta, vou pôr mais branco agora no magenta aqui, ó. Vamos jogar até uma luzinha aqui, ó. Dá uma testada. Vamos bater uma luzinha ali? Agora vamos bater essa luz, essa mesma luz um pouquinho mais em cima, nos outros planos. Aqui. Vou fazer um frotezinho agora da ponta do nariz para cima, para ele ficar mais arrebitado. Aqui também, ó. E lembra do froti? Também, ó. Limpa o pincel, antes de secar, espalha a borda. E daí tem que pensar no design da mancha, né? Vamos subir um pouquinho mais para o olho. O que é equivalente aqui, né? E tem outro tom.
Subir um pouquinho mais. E eu acho que dá para entrar ainda aqui. Porque a luz está vindo na lateral, né? E a gente pode aproveitar o pincel do cian aqui, ó. Pegar o branco também e jogar uma contraluz cian. Antes que seque muito. Ah, peraí, esqueci um do magentinho aqui antes. Beleza. Agora eu volto pro cian. Vou até pôr um pouquinho mais aqui no pincel.